sobre ferramentas da qualidade, né? Hoje nós vamos entrar no módulo sobre ferramentas gráficas. Nós vamos falar sobre a carta de controle, o histograma, o diagrama de Pareto e o diagrama de dispersão, né? Isso vai servir como uma introdução ao controle estatístico de processos. A nossa gíria irá compreender 3 temas, que vai ser identificar as principais ferramentas gráficas, como elaborar e construir ferramentas gráficas, e depois de tudo analisar e interpretar os dados dentro de um gráfico, porque mais importante do que apenas saber construir é interpretar esses dados e os resultados deles. Meu nome é Edilson Roberto, eu resido na cidade de Diadema, hoje eu estou com 46 anos, né? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre as minhas qualificações e meu histórico profissional, você pode clicar no link, escanear o link que é contado aqui, ou clicar no card que aparece no canto superior da tela. Então, bora para a vinheta do canal e partir para o conteúdo. Por que é importante ter carta de controles e controlar de maneira estatística um processo? Porque se você não controla um processo, o seu processo ele está ao Deus dará. Toda atividade, seja ela vendas, a produção, transporte, logística, consumo, tudo isso pode ser controlado por meio de uma carta de controle. Isso é super importante para o quê? Para que você venha saber se o seu processo está em conformidade aos parâmetros e se ele vai atender as expectativas de quem utiliza os produtos que são produzidos por esse processo. A definição mais simples do que é uma carta de controle, o que são as ferramentas gráficas, elas são representações na forma de figuras geométricas, né, de condições ou indicadores de andamento de um processo. Quando isso acontece dentro do processo, ele é chamado de KPI ou Keys Process Indicator, ou indicadores chaves de um processo. Se isso tem a ver com a organização e o negócio em si, ele recebe o nome de KBD, que significa Key Business Driver, ou seja, os direcionadores chaves do negócio. Quando você tem um dado dessa aqui, uma referência, recebe o nome de amostra. A totalidade dessas amostras recebe o nome de população. E quando um dado ou um defeito, uma característica se repete, ela é chamada de frequência. Quais são as aplicações das cartas e ferramentas gráficas? Elas servem primeiro para quê? Para monitorar o andamento de um processo. Depois, verificar como os desvios estão divididos. Descobrir conexões entre várias ações, várias variáveis dentro do processo. E identificar linhas de tendência. Qual é a base para a construção disso? Primeiro, você vai precisar da lista de verificação e entender a metodologia 5W2H. Se você não sabe isso, você não viu, tem um card que vai aparecer aqui na tela indicando o vídeo que vai ensinar essas duas metodologias, como construir as funções de um checklist e a metodologia 5W2H. A construção. Uma coisa muito importante sobre toda estatística tem a ver com a qualidade dos dados que são coletados. Se você coletar dados pobres, uma pouca quantidade de dados, o seu resultado gráfico será pobre e impreciso. Então,
Quanto maior a quantidade e a qualidade desses dados e as relações que ele tem dentro do seu processo na característica, vai ser fundamental para que você consiga resultados de gráficos limpos e uma boa representação do que o seu processo realmente está fazendo. A carta de controle, ela apresenta essa característica aqui, onde ela vai apresentar o que? Um valor da amostra, que é dado pelos pontos em vermelho. Vou indicar aqui, deixar calificado para vocês, tá? O que são esses pontos aqui, ó. Ela vai mostrar o comportamento dessas linhas. Depois, ela vai ter um valor médio. O que é esse valor médio? Esse valor médio justamente é um cálculo estatístico dado as relações da sua amostra. Ou esse pode ser o valor de controle desejado. Vai ainda apresentar o que? Um limite superior de controle e um limite inferior de controle, bem como que os limites que estão fora da especificação. Os dados das amostras, eles vão se apresentando ao longo do tempo, e a partir do comportamento deles você pode prever o que? Uma linha de tendência do seu processo, se existe uma boa uniformidade e qual a variação, ou seja, o range entre esses dados. O histograma, ele já faz uma outra coisa diferente. Ele mostra uma determinada característica, como que ela está dividida. E ele costuma ter essa função de ser um gráfico de barras, onde o que a gente pode ver? A frequência do que os defeitos que estão acontecendo aqui nesse caso. Quantos defeitos são ocasionados por um fator tempo? Quantos defeitos são causados pela falta de documentação de processos? Aonde foi as falhas? A logística. Ou seja, ele relaciona os defeitos separando por categorias. Quando você faz isso e relaciona, você consegue ter o que? Um diagrama de Pareto. O diagrama de Pareto, como que ele diz, ele tem uma finalidade de mostrar a importância de cada condição dentro do resultado final. E ele é um ponto fundamental para você determinar um problema dentro do MASP, que é o método de análise e solução de problema. Se você quiser saber mais sobre isso, deixa nos seus comentários que a gente vai criar um vídeo só explicando o que é o MASP e como ele é constituído e quais ferramentas da qualidade são utilizadas na implantação de um MASP. O gráfico de Pareto, ele foi criado por Vilfredo Pareto, que foi um economista italiano, onde a partir dos estudos estatísticos que ele fez sobre a economia do país dele, ele descobriu que 20% do povo detinha 80% da riqueza. E ele reconheceu esses padrões dentro da plantação de ervilhas que tinha deles, cara. E nós podemos ver que esse parâmetro, essa regra do 80-20, é algo que é realmente constante dentro dos mundos estatísticos e dos fenômenos. O diagrama de Pareto, como disse, né, ele é usado para identificar quais são as causas raízes de um problema. E ele usa os critérios de frequência ou custo. Ele costuma ser apresentado nessa forma, onde aqui nós temos as características, os tipos de defeitos, a quantidade deles, e essa curva aqui que apresenta é uma curva representada pela somatória
pela somatória acumulativa de cada proporção. Ou seja, o defeito A tem mais ou menos 25%, 30%. O defeito B é esses 25% mais a representação dele de porcentagem, vai dar mais ou menos aqui 57%. O defeito C vai ser a somatória desses três, mostrando essa linha aqui. Conforme você viu, ele é um gráfico de barras junto com uma carta de controle. E a partir daí você consegue determinar como que é a sua curva de Pareto. Também serve para você estabelecer como que é a famosa curva ABC dentro do seu estoque na geração de um portfólio. Dentro dos seus vendedores, quem é o vendedor A, vendedor B, vendedor C, e como eles representam ao longo do processo. Outra ferramenta muito importante dentro dos gráficos das ferramentas gráficas é o gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão ele mostra o que acontece com uma variável quando outra muda. Isso é um princípio muito importante da metodologia Lean Six Sigma, né? No princípio da Analyze, que é chamado do DMAIC: determinar, mensurar, analisar, melhorar e controlar. A DMAIC, né? Eu vou deixar um card aqui do professor Marcelo, que é um especialista sobre a metodologia Lean Six Sigma, e ele também ministra cursos, tem muito conteúdo gratuito que ele ajuda a subir a estatística e como essas relações apresentam-se dentro do processo, tá? Tenho certeza que você visitando você não vai se arrepender. E por fim nós temos o gráfico de pizza. O gráfico de pizzas pode ser considerado como um histograma, só que de forma circular. Ele é usado para mostrar o relacionamento de como cada parte se envolve num todo, a contribuição dentro dele, dentro de um todo. Ou seja, cada segmento dele contribui por uma parte. E a somatória desses todos, porcentagem dá um 100%. A gente consegue ver isso em gráficos de estatísticos de censo, orçamentos domésticos, categoria por classes. Ele apresenta esta cara aqui, ó. Aqui a gente vê um exemplo de um gráfico de pizza num orçamento doméstico, onde a gente pode ver que cada um deles tem uma proporção. Se você olhar, ó, onde A está representando a alimentação, o V está gastos com vestuário, o H com habitação, o S com higiene e saúde, o T com transporte, o C cultura e lazer e o D despesas diversas. Quando você cria uma tabela e essa tabela representa valores, depois você faz um estudo lá de distribuição dela, você vai ter um gráfico de pizzas. Isso é usado, pode ser usado dentro do controle de orçamento, dentro da sua organização, quanto que é das suas despesas correspondem para a parte de marketing, quanto é usado com despesas administrativas, quanto é despesas variáveis num produto, a matéria-prima A, quanto ela contribui, matéria-prima B, C, D, E, numa análise de custo, como cada parte dele contribui no custos. Então é uma ferramenta muito importante que você pode e deve usar dentro do seu controle, porque isso vai te ajudar a saber aonde é que o teu galo vai doer, qual é o que tem maior impacto e qual é o que tem menor impacto, e a partir daí você tratar estratégias de ação. Bom, isso é o que a gente tinha para falar. Como vi, é uma introdução sobre o que é e o que são as ferramentas gráficas de controle, como elas podem melhorar no seu negócio. Se você tiver mais dúvida, deixa aqui no seu card, me manda um e-mail que a gente produz mais conteúdo especificando cada uma delas, como fazer e usando o Excel que você tem na sua própria casa, tá? O nosso próprio tema, nós vamos falar sobre fluxogramas. Você já aprendeu a fazer lista de verificação, construir operações, construir procedimentos operacionais e aprendeu agora como medir essas variáveis. Agora nós vamos fazer o desenho de tudo isso dentro de um fluxograma de um
processo. Se você tiver alguma ideia de algum fluxograma que você queira colocar, deixa nos seus comentários que a gente vai tentar fazer isso na próxima aula, mostrando um exemplo prático de como construir um fluxograma. Eu te convido a você buscar nossas redes sociais lá no LinkedIn. Se você curtiu esse jovem, dá o nosso curtir. Nossa meta é atingir 2.000 associados dentro do nosso canal. Se inscreve, compartilha. Eu desejo para você muito sucesso e prosperidade nos seus negócios.